vento aqui, botar pra cá. Aqui na frutinha. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Salmos, capítulo 34. Salmos, capítulo 34. Alguns versículos. Terça-feira de hoje, né, irmãos, ainda está dentro do tema lá da festividade dos homens, né, que teve, né, que se encerrou nesse domingo, mas a oração continua, né, irmãos? E nunca a gente deve cessar de orar. Salmos capítulo 34, versículo 1, que diz o seguinte, a palavra de Deus: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor está continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Versículo 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas fosse dar um tema para essa pequena mensagem, assim, eu daria ore e confie no agir de Deus, né? Irmãos, porque a oração na vida do cristão como eu sempre, muitas vezes já frisei, gosto sempre de estar falando, né? Ela é um dos principais requisitos que o cristão tem que ter, né? É a nossa solução, né? É a nossa confiança em Deus, porque quando a gente ora, a gente está falando unicamente com aquele que é mais poderoso, que é Deus, né? A gente está apresentando a Deus as nossas causas, as nossas petições, né? Aquilo que a gente procura alcançar no Senhor, que pode ouvir a nossa oração e nos ajudar, né? Porque quando a gente ora, a gente está conectado com Deus, né? A gente está ligado unicamente com nosso Deus, porque Deus, ele procura que a gente se encontre assim, né, irmãos, em oração, porque quando a gente ora, quando a gente sabe do momento certo que a gente pode receber algo de Deus, né, é porque ali está sendo alimentada a nossa fé, porque a gente vai estar orando, a gente vai estar confiando em Deus, né, porque sabe que sem a oração é difícil a gente conseguir resposta de Deus, né, é praticamente impossível, né, irmãos, é impossível, porque como é que a gente vai nos fortalecer, como é que a gente vai nos preparar se a gente não fala com Deus? A gente tem que abrir a nossa boca, né, para falar com Deus, né. E aqui em Salmos eu vi muito isso, né, irmãos, olha, alguns versículos falam que busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, quando a gente busca ao Senhor, quando a gente fala com Deus, né, Deus ele está preparado, né, para entrar em ação, né, para nos responder e nos dar vitória, irmãos. Aqui na Bíblia a gente olha muito para aquelas situações, porque as situações elas vêm, muitas provações vêm para a nossa vida para muitas vezes fortalecer a nossa fé, para nos provar, né? Porque nós não estamos isentos de provação nenhuma, de aflição nenhuma nessa terra, irmãos. A gente olha, é só pensar mesmo ali na vida de Daniel, né? Você vê, né? Deus não livrou aquela situação de Daniel ali na cova dos leões, né? Ele o quê? Deus enviou ali um anjo para salvar Daniel, né? Então, o versículo 7 que associa muito a isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor livrou Daniel ali da cova dos leões, né? Também em Daniel a gente vê também a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles passaram ali na fornalha. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eles não foram livrados da fornalha ali, né? Eles tiveram que passar pelo fogo ali, mas eles foram livrados na prova ali, né? Então, Deus a gente passa por tudo, mas Deus vai nos livrar na provação, né? No momento de angústia, no momento de aflição,
A gente não vai estar livre de tribulações, né? Deus vai nos livrar nas tribulações, porque quando a gente ora a Deus, é por isso que a gente tem que exercitar a nossa fé, a nossa oração, né? Quando a gente ora, quando a gente vai buscar o Senhor, né? A gente vai estar entrando com autoridade e falando para Deus que quer que Deus responda, né? Que a gente vai procurar em Deus a solução, né? E isso foi forte porque então quando a gente passar por isso, a gente vai saber que vai estar passando, mas Deus vai estar conosco na prova, né? Então Deus vai nos livrar ali na prova, né, irmãos? Passando pelo que tiver de passar, né? Seja de enfermidade, né? Seja de, de algo que a gente necessita, né? Porque Deus ele está para nos abençoar, irmãos, né? Olha, o versículo 5 de Salmos: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Então, quando a gente ora para Deus, quando a gente busca o Senhor, né? A gente não vai ficar confuso de forma nenhuma, porque a gente vai estar buscando a quem pode nos ajudar, irmãos, né? Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu. Quando a gente clama ao Senhor, né, Deus nos ouve, né? Ele nos livra de todas as nossas angústias, né? Porque hoje a presa pode estar difícil, né, irmãos? Mas, assim, a palavra do Senhor fala que muitas vezes a gente passa por isso, pelo que já é de passar, mas o choro ele pode durar uma noite, mas, assim, a alegria a gente vai saber que vai vir ao amanhecer, né, irmãos? Tá difícil hoje, tá, amanhã pode estar difícil, mas continua. Deus quer a nossa perseverança, né, irmãos? Quer que a gente possa continuar perseverando, continuar orando. E o segredo é o quê? É orar e entregar nas mãos de Deus, né? Se Deus fizer, Deus é Deus. Se Deus não fizer, Deus da mesma forma, né, irmãos? Até porque também a palavra do Senhor fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu, né, irmãos? Então, muitas vezes a gente ora a Deus, busca a Deus, né? A gente pode pensar que Deus está demorando com a resposta, né? Mas não, Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas, né? Se Deus tem oração, tem coisas que a gente espera em Deus que acontece rápido, né? Tem coisas que demoram tantos e tantos tempos, né, irmãos? A gente vê isso na Bíblia, tantas passagens que a gente vê isso como exemplo, né, irmãos? Aquele coxo aí durante tantos anos que não ficou esperando ali o milagre de Deus na vida, né? Aquela mulher também do fluxo de sangue, né, irmãos? Gastou toda a sua riqueza ali, foi 12 anos parecendo com aquela enfermidade, né? Mas no tempo certo, Deus entrou com resposta e deu a cura para ela. E a gente temos que ficar no lugar, temos que ficar na posição, que a nossa posição é qual? É de servo, é de adorador, né? Não há posição nenhuma maior no mundo aqui nessa terra do que a posição de servo, né, irmãos? Que de adorador, porque quando a gente está na posição de adorador, irmãos, a gente está no lugar certo, está fazendo a coisa certa, porque não tem coisa melhor do que adorar a Deus, irmãos. A gente pode passar pelo que passar, mas quando a gente está passando, adorando, glorificando o nome do Senhor, sem de forma nenhuma estar questionando, Deus vai estar vendo isso aí, porque Deus ele se sente assim muito. Eu penso assim, pensamento comigo, né? Deus ele fica lá de cima só observando, né? Observando a nossa perseverança, o nosso clamor, o nosso abrir da nossa boca para falar com Deus, né? Deus ele espera, né? Que a cada dia possa encontrar em nossas vidas, né? Temor ao Senhor, né? A submissão, né? À palavra de Deus, a saber que com nossas forças nós não conseguimos nada, né? Se não for Deus para nos ajudar, para nos abençoar, irmãos, a gente não vai encontrar outra solução em lugar nenhum. Só encontra aqui na presença de Deus, buscando verdadeiramente a Deus, irmãos. Porque quando a gente busca a Deus, a gente tem a nossa vitória em todas as circunstâncias das nossas vidas, irmãos. Em tudo, né? Olha, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então nós somos bem-aventurados, irmãos. Aqui é a palavra de Deus que está falando, não é eu que estou falando. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, cada um de nós que somos servos de Deus, quando a gente está servindo a Deus, está orando, está confiando em Deus, a gente somos felizes, a gente somos mais do que vencedores, né? A gente somos bem-aventurados, né? Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta algum aqueles que o temem, né? Glória a Deus. Deus não deixa faltar nada, irmãos, nada para nossas vidas.
quando a gente está totalmente dependente do Senhor, sabendo que Deus é quem quem nos abençoa, a gente no Senhor vai alcançar nossas bênçãos, né? Mas basta que a gente possa continuar servindo a Deus, continuar orando, confiando no Senhor. Amém, irmãos? Versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, os olhos do Senhor estão sobre nós, estão sobre os servos do Senhor, e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Então, basta que eu e você, meu irmão, nós possamos clamar ao Senhor e continuar confiando em Deus, irmãos. Aleluia. Que Deus ele está para nos ajudar, né? Versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aqui fala os livra de todas. Então não há angústia nenhuma que Deus não vá solucionar, irmãos. Não há nada que possa impedir o agir de Deus em nossas vidas. Quando a gente se prostra a Deus, quando a gente busca Deus, Deus ele nos abençoa, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Olha só, né? Muitas são as aflições, mas a palavra de Deus fala que o Senhor nos livra de todas, né, irmãos? Glória a Deus. E é isso, irmãos. É uma pequena mensagem mesmo que o pastor Rito pediu que eu trouxesse nessa noite, né? E é isso, que a gente possa continuar orando ao Senhor e continuar confiando em Deus, né? Porque Deus ele tem solução para todos os nossos problemas. E a gente não possa sair de forma nenhuma da posição que é de adoradores, né, irmãos? De servo do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.